Marco Rubio, filho de cubanos, assumirá a administração da Venezuela, enquanto as petrolíferas assumem o petróleo que Trump afirma ter sido roubado da ExxonMobil e da ConocoPhillips. Enquanto no Brasil, autoridades midiáticas seguem metendo os pés pelas mãos com a mania de apequenamento. É isso, amigos. Nicolás Maduro foi avisado e pagou para ver, mesmo não tendo mais o apoio do Brasil, desde que foi impedido por Lula de entrar no BRICS, o que demonstra que a Rússia também não tinha mais tanto interesse em sua proteção. Mas o que antes era tratado como conspiração virou palavras claras de Donald Trump, que diz que as petroleiras americanas assumirão a administração da maior reserva de petróleo do mundo, estimada em 300 bilhões de barris, maior que a da Arábia Saudita, com 267. Trump afirma que o petróleo foi roubado dos Estados Unidos, vez que foram as petroleiras americanas que investiram na infraestrutura petrolífera venezuelana, especialmente na faixa do Orinoco. Vale lembrar que antes de 2007, a exportação de petróleo da Venezuela superava 3 milhões de barris por dia, indo principalmente para o mercado americano que refinava e revendia, com a estatal PDVSA chegando a possuir subsidiária em território americano, a Citgo, com refinarias voltadas exclusivamente ao petróleo venezuelano. Sim, amigos, o petróleo uniu os dois países por anos, até em 2007, quando Hugo Chávez estatizou a PDVSA, restringindo todas as petroleiras a só explorarem em parceria com a estatal, que teria mais de 50% do capital, o que enfureceu a Exxon e a Conoco, que saíram do país deixando seus ativos, motivo pelo qual Trump diz ter sido roubado. A Exxon perdeu todo o Cerro Negro, tendo prejuízo de 120 mil barris diários e reservas de 3 a 4 bilhões de barris, bem como instalações industriais completas. Já a Conoco, com 3 projetos, teve prejuízo de 8,7 bilhões de dólares. A única a ficar e aceitar os termos foi a Chevron, que ainda opera na Venezuela junto à chinesa CNPC, a russa Rossarubezhneft, a italiana Eni e a espanhola Repsol, as duas últimas explorando em regime especial para não serem sancionadas. Amigos, existe um contexto de mágoas e dívidas da indústria petrolífera que explicam que a invasão agora concretizada da Venezuela não trata de mero capricho expansionista, como parte da mídia já quer pintar, para apequenar novamente o Brasil no cenário internacional. É preciso entender que os Estados Unidos já têm investimento em terras raras brasileiras sem necessidade de guerra. Ademais, os dois países estão, pelo menos em linhas oficiais, com boas relações, não havendo necessidade de notas sobre as fronteiras, pois isso só gera conflitos que ainda nem existem e podem nem vir a existir, não sendo hora de ideologia, mas de estratégia. Não se pode comparar o Brasil com a Venezuela em hipótese alguma. Parte da mídia insiste numa narrativa apocalíptica para o Brasil, Eles vão quebrar todo mundo, não, eles não estão de brincadeira, não. movida por caprichos eleitorais e lógica do medo, ignorando que o país que concentra centenas de bilhões em consumo, logística e serviços, não é alvo de aventuras geopolíticas sem um prejuízo global impagável. Amigos, a imigração venezuelana ao Brasil até foi pela crise causada pelo regime chavista, saída das petroleiras e sanções americanas, que inviabilizaram a economia venezuelana. Mas o fluxo de 2,3 milhões de venezuelanos, de 2010 a 2024, também se dá por o Brasil proporcionar ascensão econômica real com as oportunidades da maior economia da América do Sul. Uma coisa é o comércio mundial permitir instabilidade política no mercado de 28,3 milhões de pessoas com a moeda mais desvalorizada da América do Sul, onde Nicolás Maduro tem apoio de 30% da população. Outra coisa é bombardear e capturar líder de um dos maiores mercados do mundo. O Brasil tem a 7ª população mundial, com mais de 214 milhões de pessoas e presidente eleito 3 vezes, que é inclusive um dos mais influentes no cenário internacional. O mercado mundial tem pavor de instabilidade política e econômica no Brasil. Só a americana Uber tem 1,4 milhões de motoristas no país, movimentando 145 bilhões de reais ao longo da década, com a plataforma brasileira tendo valor de mercado estimado em 36 bilhões. Brasileiros geram a maior receita da Netflix depois dos Estados Unidos. A maior receita do iFood é o maior mercado da Amazon na América Latina. Top 5 mundial do Spotify, maior mercado da Shopee fora da Ásia. E olha que só falamos de prestadoras de serviços. O brasileiro não pode saber que o Brasil é importante, pois facilita que o país se mantenha nas rédeas ocidentais. Posição que já vem mudando quando o presidente não se rebaixa, e bilionários do país influenciam até nas decisões econômicas do presidente dos Estados Unidos. É antipatriótico por parte da mídia brasileira comparar a Venezuela com o país que a China investe como hub de distribuição de carros elétricos na América Latina, se beneficiando com as isenções do Mercosul,
e hub de data centers no Nordeste que pode sustentar a inteligência artificial chinesa, como é o caso do data do TikTok com investimento de 200 bilhões de reais. O investimento chinês em toda a Venezuela não passou de 67 bilhões de dólares. A CIA não pode capturar o presidente que quer levar o agro mais famoso do mundo para a Europa com o acordo Mercosul-União Europeia, agro que tem abastecido a Ásia e inclusive os Estados Unidos, né, JBS? Os portais do medo dizem que o próximo será o Brasil por suas terras raras, mas diferente do nióbio, que o Brasil detém hegemonia de produção, a riqueza das terras raras ainda é em potencial. Não existe estrutura industrial de exploração, como é o caso do petróleo venezuelano. Não à toa, os investimentos americanos no Brasil ainda são de pesquisa. Não é sobre ter reserva, pois os Estados Unidos também têm. É sobre ter infraestrutura de produção massiva, que só a China tem. Amigos, os donos do dinheiro que autorizaram a captura de Maduro são os mesmos que conhecem o consumo brasileiro. Então descanse. Você não precisa cair na armadilha do caos hoje. A China teme calote bilionário e apela pela imediata soltura de Nicolás Maduro. Mas tem Xi Jinping e Putin motivos suficientes para comprar uma guerra venezuelana? A China, que já se dizia chocada com a captura de Maduro, pediu que os Estados Unidos soltem imediatamente o ditador venezuelano, bem como não interfira no regime do país, que, diga-se de passagem, tem beneficiado a China todos esses anos. Amigos, as reservas de petróleo chinesas são de difícil extração, motivo pelo qual impressionantes 70% do petróleo usado na China é importado, sobretudo da Rússia, Oriente Médio e África. A gigante asiática não é autossuficiente no óleo negro e não por acaso resolveu se eletrificar. De 2024 para cá, 50% dos carros vendidos no país já são elétricos, assim como 70% da frota de ônibus. Mas a independência dos combustíveis fósseis ainda é uma realidade não tão próxima, vez que da frota de 330 milhões de veículos que circulam na China, só 8,9% já são elétricos. Então a China vai lutar pelo petróleo? A resposta curta é não. Por mais que seja a maior compradora do petróleo venezuelano, os 300 mil barris que compra por dia não chega a 5% do que a China importa, já que compra 11 milhões de barris diários da Arábia Saudita, Rússia e África, e a tendência já é diminuir. E o fato de a China ser a maior parceira comercial da Venezuela é só um padrão mundial de sua ascensão econômica, já que também é a principal parceira comercial até dos Estados Unidos, Brasil e Argentina. O interesse chinês não é petrolífero, mas econômico e político. Desde que as petroleiras americanas foram expulsas em 2007, a China já investiu mais de 60 bilhões de dólares na Venezuela. Dinheiro esse que a população, pelo visto, não viu, incluindo 50,3 bilhões em um fundo bilateral entre o China Development Bank e o governo da Venezuela, a serem pagos com petróleo, e cerca de 11 bilhões relacionados a operações da estatal PDVSA. A pergunta que fica é, sob a administração americana ou democrática, a China ainda receberá a dívida que ainda é de aproximadamente 20 bilhões de dólares, pois é dinheiro que compraria a Embraer e sobraria metade. Se vale a guerra, é difícil saber, né, amigos? Mas a China, que tem os Estados Unidos refém pelas terras raras e tecnologia, não quer o país se fortalecendo com a maior reserva de petróleo do planeta. Já a Rússia depende menos ainda do petróleo venezuelano. Putin detém a terceira maior reserva. E o diesel mais famoso do mundo ainda mantinha a russa Rosneft atuando na Venezuela mais por apoio político, mas retirou a empresa em 2020, cedendo seus ativos à estatal Rosneft, criada por Putin só para livrar da anterior de sanções. Além do mais, o fato de, em Kazan, Maduro ter ido de penetra na reunião dos BRICS já sugeria distanciamento. E ainda há quem diga que a Rússia teria aberto mão da Venezuela pela Ucrânia, mas é a China quem manda. Vale lembrar que Trump já sugeriu que permitirá a exploração de chinesas na Venezuela, o que seria benéfico à estatal PetroChina, que hoje explora sob as restrições de Maduro, que é um ganho inferior a 50%. Mas como sabemos, não é petróleo que a China quer, mas manter o país sob suas rédeas geopolíticas. A Venezuela inicia a venda de petróleo aos Estados Unidos, e isso pode ter efeitos positivos até para o Brasil, enquanto vira barganha para amenizar a rebeldia do Canadá. A Venezuela começa a ter esperança com a injeção dos primeiros 300 milhões de dólares da venda de GLP, o gás de cozinha que é petróleo liquefeito, em um navio que saiu neste domingo à noite rumo ao porto de Rhode Island. Vale lembrar que o dinheiro não é pago diretamente ao governo venezuelano, mas há um fundo do Catar que recebeu 500 milhões de dólares, e com a primeira carga de GLP já liberou os 300 milhões para bancos venezuelanos. Esse dinheiro não é liberado diretamente ao governo, mas para 4 bancos privados que receberam 75 milhões cada, devolvendo para o Banco Central, ou seja, governo venezuelano, em bolívares. Esse esquema de intervenção cambial esterilizada acaba sendo benéfico por 2 motivos. Primeiro, porque abastece os bancos com dólares,
E ter mais dólares nos bancos baixa o valor do dólar para empresários que precisam dele para importar, facilitando importação de mercadoria, abastecimento de produtos e, consequentemente, diminuição da inflação. Isso é relevante porque a Venezuela importa quase tudo, inclusive do Brasil, que é seu terceiro maior fornecedor. Em 2025, o Brasil exportou 838 milhões de dólares aos venezuelanos, principalmente em alimentícios, atrás da China e dos Estados Unidos, que vendem mais eletrônicos e máquinas, respectivamente. O segundo motivo é que, mesmo direcionado inicialmente aos bancos, regulando o câmbio que ano passado, com a escassez de dólares, chegou a desvalorizar o bolívar em 83%, esse recurso ainda assim é devolvido e chega em bolívar ao governo, que já se comprometeu em aplicar em projetos sociais e de infraestrutura, valendo lembrar que Trump proibiu que as petroleiras bloqueiem valores judicialmente para pagamento de dívidas, o que garante o acesso da população ao recurso até uma estabilização econômica do país. Só em janeiro, a Venezuela dobrou a produção em relação a dezembro do ano passado, com as promessas dos Estados Unidos de comprar até 50 milhões de barris em um acordo de 2 bilhões de dólares. Volume que equivale a aproximadamente 2 meses de produção, já que ano passado, sem os Estados Unidos, estima-se que a produção tenha sido pouco mais de 320 milhões de barris, que vai em sua maioria para a China. O novo fornecedor de GLP vem justamente quando os Estados Unidos precisa domar o Canadá e ameaça o país com taxas de 100% em caso de acordo com a China. Os Estados Unidos compram mais de 50% de todo o GLP que o Canadá exporta e, com uma nova alternativa, fortalece as ameaças de taxar o GLP canadense, tendo o venezuelano barato como garantia de abastecimento interno. Cuba começa a sufocar sem receber o petróleo da Venezuela, que perde a clientela da China, mas começa a vender para a Índia. A interferência dos Estados Unidos muda completamente o fluxo comercial do petróleo da Venezuela, que até a queda de Maduro exportava de 400 a 500 barris por dia, com a China absorvendo de 50% a 80% dele, seguido de Cuba, Rússia e Irã. A estatal chinesa Petrochina, que inclusive atua na exploração através da subsidiária Sinovensa, anunciou a suspensão das compras considerando que perdeu seu desconto de 15 dólares por barril após a gestão americana, que ainda ofereceu um desconto de 5 dólares, não aceito pela chinesa, já que apenas 4% do petróleo que a China importa é da Venezuela. Vale lembrar que quem negocia não é o governo estadunidense, mas as comercializadoras Vitol e Trafigura, que aceitaram o desafio de negociar o petróleo venezuelano, agora vendido principalmente ao mercado americano, a refinarias como a Valero, Phillips 66 e Repsol. Mas enquanto a China sente pouco, mudando a demanda para os canadenses, de quem já compra 300 mil barris diários e estreita relações, ou mesmo dos russos, seus maiores fornecedores, Cuba sufoca sem o petróleo, que não recebe desde dezembro, e vive uma crise energética grave, com os Estados Unidos ainda ameaçando tarifar quem vender para a ilha que anuncia não ter óleo nem para um mês, o que despertou a reação russa que anunciou o envio em caráter de urgência. O último envio russo para Cuba foi de 100 mil toneladas em fevereiro do ano passado. O México também não se intimidou com as ameaças e enviou 2 navios com ajuda humanitária que chegaram essa semana à ilha, com 800 toneladas de suprimentos básicos. E nessa organização, outro país entra no jogo, e Israel, que compra 45% de seu óleo negro do Azerbaijão, vai receber o primeiro cargueiro venezuelano desde 2020. A compra é da Beisan Group, maior processadora israelense, mas não foi divulgado a quantidade ou a que preço o petróleo foi vendido. Vale lembrar que tanto a compra de 50 milhões de barris dos Estados Unidos quanto as compras israelenses vão para fundos árabes antes de irem para bancos venezuelanos para a política cambial, só depois chegando aos cofres públicos da Venezuela, ficando mais difícil ter informações com os Estados Unidos, tomando cada vez mais o controle comercial do país. Recentemente, 5 petrolíferas foram autorizadas a explorar: a Shell, Eni, BP, Repsol e Chevron, enquanto a Indiana Reliance recebeu autorização geral para importação, comprando 2 milhões da Vitol. A intenção americana é afastar a Índia do petróleo russo. Petrobras pode ser a 7ª petrolífera autorizada a operar na Venezuela. Pelo menos são as intenções de Lula, com Trump no encontro que ocorre já mês que vem nos Estados Unidos, mas o método de Lula tem dividido opiniões. A estatal já operou anteriormente na Venezuela dos anos 2000 a 2017, em joint ventures como a Carabobo 1 na faixa do Orinoco, onde chegou a ter 40% de participação do projeto, cessando sua operação no país quando Trump chegou ao poder já com ameaças, quando a estatal venezuelana já tinha uma dívida de 1,2 bilhão de dólares com a Petrobras enfraquecida pela Lava Jato, e quando Michel Temer vendia ativos para diminuir o gasto público federal.
Essa semana, a CNN divulgou que a volta da Petrobras à Venezuela é uma das pautas de Lula com Trump, que atualmente busca investimento tanto de empresas americanas como de outros países para o setor petrolífero venezuelano. A diferença é que a brasileira busca ativos venezuelanos sem gastar mais, mas abatendo a dívida que já é de 1,8 bilhão de dólares, o equivalente a mais de 10 bilhões de reais, que a PDVSA possui com o Tesouro Brasileiro de Empréstimos do BNDES, o que gera polêmica, pois o dinheiro do empréstimo era público, mas se for abatido em negócios da Petrobras, beneficia interesses privados, já que mais de 60% do capital da Petrobras é privado. Os interesses da petroleira seriam a produção do Lago de Maracaibo com petróleo leve, campos da Bacia do Orinoco com petróleo pesado, que por mais que barato, é uma especialidade de refino dela, refinarias deterioradas e exploração de gás offshore que a Venezuela ainda não produz comercialmente. Caso bem-sucedida, a volta da Petrobras para a Venezuela, agora sob controle americano, deve aproximar mais as relações diplomáticas entre Lula e Trump e aumentar a influência do Brasil na América Latina sem parecer afronta aos Estados Unidos, como é o caso de Cuba, que tem sido impedida pelos americanos de receber ajuda, deixando o Brasil em situação delicada ao estudar envio de suprimentos à ilha. A Petrobras também será a 7ª autorizada, vez que já podem operar a Shell, BP, Chevron, Eni, Repsol e a mais recente francesa Maurel e Prom, que já operava com a PDVSA através da subsidiária Petroregional Del Lago. A Petrobras deve voltar à Venezuela abatendo a dívida, afinal, não há perspectiva de pagamento. Comente, sua opinião é importante e ajuda no engajamento. Estados Unidos acaba de liberar o ouro da Venezuela para empresas americanas, reconhecendo ainda Delcy Rodrigues como presidente legítima do país. Primeiro o petróleo e agora o ouro, meus amigos. O presidente enviou seu secretário de Interior, Doug Burgum, que junto de mais de 20 empresas americanas formalizou uma licença de compra do ouro da estatal venezuelana Minerven, que até então estava sancionada pelos Estados Unidos. A licença permite que as americanas comprem o ouro bruto em sua forma doré, refinem dentro dos Estados Unidos e reexportem, o que sugere que esse ouro deve ser comprado na Venezuela em preço bem acessível, tendo lucro vantajoso na revenda. A Trafigura, que já opera na Venezuela comprando e revendendo petróleo, já fechou a primeira compra de 650 quilos a 1.000 quilos, sem revelar valor, mas com uma estimativa de cerca de 50 milhões de dólares em caso de 650 quilos e 80 milhões em caso de 1.000 quilos. Dinheiro esse que nem vai direto para a estatal nem para os cofres públicos, mas para um fundo localizado no Catar e administrado pelos Estados Unidos, com um retorno ainda nebuloso e mal explicado pelo governo americano e por Delcy Rodrigues. Inclusive, foi reconhecida oficialmente por Trump como presidente legítima do país, que acaba significando que Trump reconheceu a eleição de Maduro, que antes dizia ser fraudada. Vale lembrar que o dinheiro de venda do petróleo, que também estava indo para fundos do Catar, agora já está indo direto para contas administradas pelos Estados Unidos. E nem me perguntem como esse dinheiro está voltando. Nesta segunda, Delcy também enviou um projeto de lei que reforma a mineração do país, permitindo que empresas estrangeiras explorem ouro que até então só podia se fossem joint ventures com a estatal. Isso ainda inclui diamantes e terras raras. Também aumenta a duração das concessões de 20 para 30 anos. A Venezuela não é só abençoada com petróleo, mas em ouro, colta, diamante e bauxita, que sai majoritariamente da região do Arco Mineiro do Orinoco, que tem quase o tamanho de Cuba, com 111 mil quilômetros quadrados. Os dados são controversos. Delcy diz que a atual mineração do ouro é de 90 toneladas por ano, enquanto a United States Geological Survey diz que não passa de 500 quilos por ano, mas esta só considera a mineração da estatal, diferente das ONGs que falam em até 20 toneladas e maioria ilegal, que pode se tornar uma preocupação americana. Apoie o conteúdo interagindo com o vídeo, compartilhe, se possível, apoie com o link da bio. E para ter acesso ao meu documento exclusivo sobre todos os movimentos da geopolítica em 2025, que já dão dicas claras do que será 2026, é só chamar no privado. Gratidão.